Memórias coletivas são uma boa fonte histórica? Livro de hoje, O Mapeador de Ausência, de nada mais, nada menos do que Mia Couto. Esse livro saiu no Brasil em 2021, acho que foi lançado em 2020, pela Companhia das Letras. Essa edição ela é específica porque é da TAG, né? Mas também há outra em circulação. E bem, é o 20º livro do Mia Couto publicado no Brasil, né? Enfim, esse livro, basicamente, ele foi escrito, a metade dele foi escrito até 2019, né? Porque, como todo mundo sabe, o Mia Couto ele é moçambicano, e em 2019 aconteceu o ciclone Idai, ali, e que foi uma tragédia que ceifou 600 vidas e deixou, acho que, ferido 1 milhão e alguma coisa, né? Então, esse livro, a gente precisa compreender 2 fatores históricos para aproveitar melhor a leitura, né? Que seria o ciclone, né? Porque, mais uma vez, o Mia Couto estava escrevendo esse livro, já estava na metade dele até o ciclone, e também um fato histórico muito importante, que é a Guerra de Libertação de Moçambique. Porque esses 2 acontecimentos não são exatamente como um pano de fundo da história, e pelo contrário, assim, são personagens ativos para que a gente entenda toda a narrativa. Bem, a Guerra de Libertação de Moçambique dura de 64 até 74, né? São 10 anos de combate intensos, da Frente de Libertação de Moçambique, o Frelimo, contra as Forças Armadas de Portugal, do regime salazarista, né? Algo muito parecido com o que eu falei naquele outro vídeo do Essa Dama Bate-Boé, né? Que basicamente, quando Salazar ascende ao poder, todas as colônias possuem um regime de opressão muito maior. Então, são 10 anos em Moçambique de uma luta de libertação imensa, onde o Frelimo basicamente foi resultado de uma união de diversas instituições, né, políticas preocupadas em se libertar de Portugal. Então, veja, o Frelimo não era necessariamente marxista, né? Tinha diversas frentes. Havia uma união entre rico com pobre, mulher, homem, pretos e brancos, e outras organizações com pensamentos que podiam chegar até um progressismo não marxista. Contra, então, esse regime salazarista que oprimia bastante o povo ali em Moçambique. E também, como já disse, entender o ciclone como algo que moldou bastante essa narrativa. Então, são 2 coisas que a gente não pode perder de vista quando for ver essa obra, assim. Bem, então, o que seria a obra? A obra é a história de um professor universitário chamado Diogo, que vai para sua cidade natal, chamada Beira, e esse Diogo Santiago, ele vai para essa cidade justamente para... Na verdade, ele vai para essa cidade para receber uma homenagem. Porém, ao mesmo tempo, ele faz esse retorno para tentar compreender o passado, que seria essa coisa que ficou um pouco mal resolvida, um pouco não, né? Completamente mal resolvida, que foi a guerra. Então, basicamente, o título faz uma menção a isso, né? Porque ao você ir atrás dessas lembranças, dessas memórias coletivas sobre a guerra, o que acontece principalmente é uma ausência desses fatos, né? Então, por isso que você precisa mapear os fatos, assim. Então, por isso o mapeador de ausências, né? Porque você vai precisar
conversar com o povo para além de ir atrás das fontes originais, porque, como todo mundo sabe, não só a ditadura brasileira, mas qualquer regime autoritário, você tem uma queima de arquivos, etc. Então você precisa confiar bastante na opinião do povo, não confiar na opinião do povo somente, né, mas escutar diversos relatos, principalmente de quem viveu isso. E, de novo, todas essas guerras de libertação são ontem para a história, né? Tipo, acabou em 74, mas independência em 75 em Moçambique. Então veja, é a história desse professor universitário que, ao voltar para a cidade natal e buscar buscar refazer esse passado, ao mesmo tempo é uma forma do Mia Couto tentar reconstruir o país que acabou de ser destruído pelo ciclone, sabe? Porque ele escreve uma boa parte desse romance para falar sobre a guerra, de fato, mas ao mesmo tempo a outra parte, a outra metade, ela é escrita depois do ciclone. Então é uma forma de reconstruir e de também trazer uma lembrança de um país o qual ele se criou, o país da juventude dele, o país que ele tinha bem vivo ainda nas suas memórias, né? Tentar, então, de certa forma, resolver esses dois, não resolver, mas ficar de bem assim com esses dois problemas, né? Que foi que arrasou o seu país recentemente, que foi o ciclone Idai, e também a guerra de libertação, que é algo muito presente, né? Tanto a guerra colonial quanto a guerra civil, como algo muito parecido em todos esses países africanos ali nos anos 60, a partir dos anos 60, né? Então, esse Diogo, ao voltar para receber essa homenagem, buscar o passado dos seus pais, ele é recebido por uma moça chamada Liana, que lhe fornece todos os documentos possíveis e necessários para que ele reconte isso, né? Para que ele consiga encontrar esse seu passado. Veja, algo muito interessante é que esses documentos fazem parte da narrativa, assim, né? Então, o livro é composto tanto por reportagem, tanto por entrevistas, tanto por cartas, por diário. Então, são vários gêneros compondo a forma dessas memórias, né? E isso fica bem interessante e complexo, né? Não fica uma história completamente direta, assim. Você, às vezes, está lendo o relato do Diogo, daí você tem que voltar para o pai dele, que seria o Adriano Santiago, aí por hora você vai ter que ler um texto de um sargento da Polícia Especial de Portugal. Então, é bem interessante, não é uma leitura, não posso dizer que é difícil, mas também não é fácil, sabe? Ela é complexa, o que faz ter diversos personagens com pouca... São diversos personagens, mas não aprofunda nesses personagens. Só eu poderia dizer que os três principais, assim, fala bastante, né? Você consegue entrar no personagem de forma mais cabal, e principalmente o pai do Diogo, né? Que é o Adriano Santiago, que de fato seria esse personagem principal. Porque o Adriano é que os escritos dele, as memórias dele, que são necessariamente o que o Diogo, o famoso, né, então, professor universitário, escritor, tá atrás, assim. Então, o Adriano Santiago, pai do Diogo, mais uma vez, ele era um poeta que trabalhava também, em certa medida, como um jornalista da Revolução, assim. Mas muito mais conhecido por ser poeta. Muito mais conhecido por ser poeta e por casos de romances proibidos. Então, o Adriano, ele era um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo tudo, porém, se há uma coisa que ele não falhava, era a poesia. E é engraçado, assim, porque
ele era tão bom no que fazia que tem uma parte que remete a bastante gente, assim, né, que vive muito no mundo da lua, que eu ri bastante, mas fiquei pensativo, que ele queria terminar com a sua esposa, assim, pedir divórcio, e só que ele não conseguia falar isso para a esposa, né? E ele escreveu uma carta falando que queria separar porque não dava mais para os dois ficarem juntos e tal. E a esposa, depois de ler a carta, falou: mas por que você escreveu prosa? Eu prefiro versos. E foram deitar junto, assim. Então, cara que ninguém levava a sério, sabe? Era um poeta perdido. Não à toa, seus amigos revolucionários falavam: ó, cuidado com a poesia, ela pode te enganar. E, enfim, né? Um cara que nunca conseguiu fincar seus pés em nada, assim. Ele se dizia revolucionário, mas era muito poeta, muito idealista, mas se dizia poeta, porém também era muito revolucionário, a ponto de afirmar certa vez que ele era um poeta revolucionário, que perdeu a fé tanto na revolução quanto na poesia. Então, um cara que de fato não defendia um ideal muito forte. Mas um personagem bem interessante, assim, que embora com todos esses defeitos, você sempre vai querer saber sobre, assim, porque, enfim, né? Tem até uma passagem que é: você é mais conhecido pelos seus casos amorosos do que pelos seus poemas e poesias. Então, enfim, um cara curioso. Mas, enfim, também algo interessante, que não só na obra do Mia Couto, mas em qualquer obra, seja principalmente angolana, moçambicana, e principalmente esses países assim, que tiveram essas guerras de libertação muito recentes, nesses romances dos filhos dos guerrilheiros ou filhos de quem fugiu das guerras, né? Porque geralmente é isso, ou também guerrilheiros, como o caso de Pepetela. Mas algo que é marcante é você ver que a guerra é uma verdade cotidiana, assim, né? Tem até uma passagem legal que eles estão no cemitério e falam: os que morreram pela guerra colonial estão aqui, os que morreram pela guerra civil estão aqui, os que morreram na guerra cotidiana estão aqui, e a vida é uma guerra. Às vezes dá vergonha de ser sobrevivente, né? Ou seja, é isso, assim, a guerra ela é uma verdade cotidiana que aparece a cada momento, a ponto de o ciclone, que durante a narrativa é uma ameaça, né, embora tenha sido escrito uma boa parte depois do ciclone, na narrativa ele é uma ameaça. Já falavam sobre ele, porém ainda não tinha acontecido. E a guerra é tão marcante a ponto do ciclone ser algo secundário. Parece que uma tragédia natural ela não vai vencer essa tragédia que é a guerra, assim, sabe? Por exemplo, uma passagem também muito interessante, que é alguém falando: é o fim do mundo, se referindo ao ciclone. E a pessoa responde: já estamos acostumados, sabe? Então, basicamente é algo muito frequente que, em certa medida, é o grande pano de fundo dessa galera, sabe? Que pretende narrar alguma história desses países que sofreram uma guerra colonial, depois uma guerra civil, porque primeiro você tem que expulsar os colonos, depois você tem que decidir qual tipo de governo você quer, e muito tempo, né, desse período. Então, em certa medida, cria uma certa unidade nesses países assim que passaram por isso, né? Que seria então ter sempre a guerra como um pano de fundo de qualquer forma, né, de romances, etc. Bem, o Mia Couto, a escrita dele envolve diversas frases de efeito, assim, e o que torna algo muito interessante a leitura, né? Por exemplo, algumas que me marcaram a estrada de um filho são as costas de sua mãe, assim. Outra, por exemplo,
cuidado em desenterrar o passado, pode encontrar um futuro morto. Enfim, então coisas assim que você está lendo uma narrativa, só que ao mesmo tempo tem várias formas de poesia no meio, né? E também essa coisa de você ter diversos gêneros, ou melhor, o gênero meio que mudar por capítulo, assim, né? E manter a mesma história, né? Porque assim como o Lucas faz no Saturno Translada, só que o Lucas, ao fazer isso, assim, ele em cada capítulo, embora tenha um eixo central, né? Todo livro, um tema parecido, muda os personagens e tal, né? Mas faz isso de forma brilhante também. Enfim, então o Lucas ele faz isso de forma muito mais habilidosa, eu acho, porque ele consegue mudar os personagens e ainda ficar num tema central e, enfim, realmente colocar gêneros diferentes e muito densos, assim, né? Porque tem essa diferença, é uma mudança para gêneros densos no Lucas e no Miyakoto, por sua vez, para carta, sabe? Algumas reportagens, então não são tão densos assim. Mas, de qualquer forma, muito interessante. E interessante também você... porque imagine, são às vezes um general, um cara, um sargento, a vizinha, a esposa do Adriano, mãe do Diogo, aí o Diogo, a Liana, diversas pessoas narrando e, enfim, igual eu falei no começo, né? Algo complexo, não difícil, mas complexo. Então, essa habilidade do Miyakoto com essas frases de efeito, sabe? Essas frases muito poéticas, faz essa obra algo bem interessante e que é isso, assim, você... Na ausência de fonte histórica, sabe? Isso é algo que eu venho estudando um pouco por fora, assim. A ausência de fonte histórica e essas memórias coletivas, essa necessidade de recontar o passado a partir de outras formas de fonte, se não aquelas tradicionais, como por exemplo documentos oficiais, é algo completamente importante, tendo em vista que documentos oficiais eles são forjados por governos, ainda mais quando a gente fala em salazarismo, sabe? É a mesma coisa de confiar em um documento oficial de, sei lá, da ditadura militar, sabe? É a mesma coisa de você confiar em um escrito do Costa e Silva sobre qualquer coisa, ou assim por diante. Então, essas vozes de quem foi guerrilheiro, de quem viveu as guerras, e principalmente dos filhos de quem esteve envolvido nisso, agora buscando, sabe, eu acho que é algo muito poderoso que merecia uma atenção, assim. Melhor, merece toda a atenção que já está recebendo, né? Porque, em primeiro lugar, o filho ir atrás da história dos seus pais que foram perseguidos é algo genial, e a gente tem uma experiência disso num livro que é um dos meus favoritos, chamado Em Nome dos Pais, do Matheus Leitão, que é engraçado, um livro que eu já comprei 4 vezes e presenteei 4 vezes, porque literalmente é muito forte. O Matheus Leitão, para quem não sabe, é filho da Miriam Leitão, né? Aquela jornalista que foi presa com uma jiboia numa sala e durante a ditadura. E o Matheus, ele vai atrás desses acontecimentos e é muito interessante. Agora virou documentário esse livro, se não me engano, mas muito forte também. Essa ideia, né? Tem uma passagem desse livro que eu li faz tempo, mas ainda lembro bem, que é ele chegando nessa sala onde a Miriam Leitão foi torturada, e ele olha a janela e diz, desculpa, cheguei tarde, assim, sabe? Então, é muito forte você tentar recontar essas histórias que são completamente tristes. Então, veja, só que o Matheus Leitão, ele faz isso em forma de jornalismo mesmo, sabe? E você conseguir fazer isso com romance, inventando
de certa forma, algumas artimanhas ficcionais, eu acho bem mais interessante de ler também. Enfim, acredito que seja isso. Espero que vocês gostem do livro, assinem o Catarse, sigam aí a gente e, se puder, curtam o vídeo. Obrigado.